Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Na adolescência, participei de apenas 2 acampamentos. Não porque não desejasse, mas porque as oportunidades eram poucas. A maioria delas se dava quando as grandes igrejas convidavam as pequenas, que era o caso da minha, e aí íamos lá participar. E assim foi a minha primeira vez num acampamento. Mochila nas costas, levando sempre mais do que o necessário. É bem isso que adolescente faz quando arruma as malas. Eu e mais 3 amigos. Em resumo, os únicos 4 adolescentes da igreja. Chegamos meio sem jeito, principalmente porque as notícias sobre o que faziam com os calouros em acampamentos, e nós éramos calouros, não eram muito agradáveis. Quem já acampou sabe do que eu estou falando. Contudo, a experiência deixou marcas, principalmente no último dia do acampamento. Depois de uma chuva e vento intensos que derrubou e levou barracas, o pastor convidado no encerramento decidiu ensinar uma nova canção para que ficasse na memória de todos, e realmente ficou. Canção que com certeza é conhecida de muitos aqui, até pelo seu tempo, a canção antiga, com a seguinte letra: uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Nunca mais esqueci esta canção, esta letra. Valeu a pena aquele momento, porque amizades que me cativaram e pessoas que também cativei, continuam no meu coração até os dias de hoje. Viver no amor de Cristo é o tema de mensagens do nosso mês. É a nossa missão como igreja. E nada melhor do que estudarmos sobre o tema na perspectiva de um Cristo que veio a nós, desejando nos cativar. Cativar é uma palavra tão forte em nosso vocabulário, que pode nos trazer o sentido de estar preso a alguém ou a alguma coisa. A ideia de criar laços, mas também pode dar a ideia de atração e até mesmo de sedução. Algo que representa uma entrega total e irrestrita, fundamentada em uma profunda relação de confiança. Deixar ser cativado, deixar ser atraído ou seduzido mesmo, à moda do profeta Jeremias,
quando em um diálogo com Deus exclamou: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei, mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Jeremias compreendeu a importância e o privilégio de ser cativado pelo amor de Deus. E exatamente pensando na importância da palavra cativar, sobre a perspectiva do verbo amar, é que desejamos analisar o texto bíblico desta manhã. Nosso personagem é Pedro. Personagem sempre presente em muitas das nossas mensagens e conversas. Alguém sempre usado como referência em muito das nossas comparações. Contudo, olhemos mais uma vez para alguns detalhes da sua história. De início, precisamos destacar que sua relação com Jesus sempre foi uma relação tumultuada, cheia de altos e baixos. Pedro tinha um jeito estranho de demonstrar amor aos olhos do Mestre. Achava que através de suas atitudes demonstrava amor e conquistava a simpatia de Jesus. Contudo, nem sempre suas atitudes agradavam a Cristo. Diversos foram os momentos em que Pedro foi severamente corrigido por Jesus. Ele usava várias formas de tentar expressar amor. Às vezes Pedro gritava, falava alto, chorava, brigava, ofendia, dizia que amava, tipo: eu vou contigo, Senhor, até a morte. Outras vezes repreendia Jesus dizendo: isso nunca acontecerá contigo, se referindo ao tipo de morte de Jesus. E ainda outra vez, pensando em defender o Mestre, decide por cortar a orelha de um soldado com sua espada. Enfim, esse era o seu jeito de dizer: eu te amo, Senhor Jesus. Certa vez, Jesus se irritou tanto com Pedro, devido às suas atitudes intempestivas, que olhou para ele e disse: saia daqui, Satanás, você é para mim pedra de tropeço. E Jesus diz isso logo após ter falado que Pedro seria um baluarte da sua igreja. Aqui um destaque. Eu fico a pensar qual seria a nossa reação se ouvíssemos isso de Jesus. Por muito menos nos distanciamos da igreja e das coisas de Deus. Mas voltemos ao texto lido. Jesus reencontra seus discípulos logo após sua morte e ressurreição. Estavam à beira-mar, tinham voltado à profissão e profissão essa que sustentava as suas famílias. Voltaram a pescar. Durante toda a noite nada haviam pescado. Porém, sobre a ordem de Jesus, lançaram novamente as redes e o resultado foi extraordinário. Após um momento de comunhão, de refeição, o Mestre decide ter uma conversa particular com Pedro. Jesus poderia conversar com qualquer um dos apóstolos, mas Pedro é o seu alvo. O tema central da conversa é o amor. Queria saber como estava o coração de Pedro após os últimos acontecimentos. Podemos dizer que havia ali um assunto pendente entre eles que precisava ser resolvido. Suas atitudes, negando Jesus 3 vezes, deixaram marcas em sua vida e em seu relacionamento com o Mestre. Jesus o procura para uma conversa, pois as 3 negações precisavam ser canceladas mediante outras 3 declarações de amor. Há poucos dias Pedro havia negado que conhecia o Mestre, fez inúmeras promessas, contudo na hora decisiva falhou.
é com Pedro que Jesus quer conversar. Jesus deseja trabalhar o coração do discípulo, porque conversar sobre amor é falar das coisas do coração. Desejava saber como estava o coração de Pedro em relação a ele, Jesus. Pedro precisava passar pela experiência da verdadeira conversão, e isso só é possível quando se passa pelo coração. Seu coração de pedra necessitava ser transformado em coração de carne. O comissionamento de Pedro ao ministério dependia de sua resposta: você me ama mais do que estes outros me amam? Segundo a narrativa de João, nas duas primeiras vezes, Jesus usa um verbo diferente para a palavra amar, se referindo à sua amizade e relacionamento com o apóstolo no sentido sacrificial. Na terceira vez, decide facilitar a compreensão de Pedro, falando mais na linguagem da amizade filantrópica. Porém, o mestre vai mais fundo. Fala de uma amizade, sim, mas amizade de entrega total, de fidelidade mesmo, de um cativar incondicional, não apenas de uma filantropia entre amigos necessitados. Jesus fala de um conceito de amor entre amigos que se entregam mutuamente, que se deixam cativar, que se amam com amor ágape. Para nós, pode haver alguma pequena diferença entre os verbos, porém a essência da conversa que nos interessa aqui está no fato de Pedro perceber isso, entendendo o conceito de um amor mais puro e elevado desejado por Jesus. O mestre queria que Pedro entendesse a profundidade da sua pergunta. Era como que Jesus estivesse dizendo a ele: Pedro, você se sacrificaria por mim? Estaria disposto a dar sua vida por mim? Você faria isso, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu daria minha vida por ti. Mas Jesus chega para Pedro e diz o seguinte, nessa expressão de amar: Pedro, você é fiel a mim? Você será fiel a mim? Essa era uma pergunta ainda mais pesada, pois trazia à memória o fato de que Pedro havia negado. Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe o meu desejo de ser fiel a ti. Jesus traz à memória tudo aquilo que havia ensinado nos últimos 3 anos. Por isso, 3 vezes a mesma pergunta. Porém, o que importa aqui é o resultado do diálogo entre Jesus e Pedro. Na terceira vez, ao repetir a resposta, e agora tocado pela profundidade da pergunta, Pedro se entristece. O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. Essa terceira pergunta trouxe à memória dias anteriores, quando diante da pressão da sociedade, do medo, da insegurança, não hesitou em negar por 3 vezes o mestre. Seu lado humano queria se libertar daquela situação constrangedora de ser questionado sobre o seu relacionamento íntimo com Jesus. Diante da resposta dada a Jesus e de sua profunda tristeza, o método de ensino do mestre, mais uma vez, obtém total êxito. Jesus, ele usa a pedagogia da pergunta para obter resposta que atinge o coração. No diálogo amoroso entre Jesus e Pedro, houve transformação. Pedro se submete ao projeto restaurador de Jesus e assume a sua missão. Agora irá demonstrar o seu amor, apacentando o rebanho de Cristo. Cabe destacar que Jesus não recorda o triste incidente da negação, dizendo para Pedro: você se lembra o que você fez comigo há alguns dias?
Você, Pedro, tem consciência da sua atitude dizendo que não me conhecia? Pelo contrário, com profundo amor, o mestre confronta com uma pergunta incisiva: Pedro, tu me amas? É como se Jesus deixasse ao encargo do próprio Pedro decidir o que ele queria: ficar preso aos erros do passado ou remodelar e escrever um futuro novo. Cabe a Pedro, desse ponto em diante, demonstrar aquele amor apaixonado que sempre falou ter por Jesus. O reformador João Calvino sustenta que aqui vemos o mestre conferindo publicamente o seu perdão e demonstrando abertamente o seu amor ao discípulo ferido. A vida de Pedro ao lado do mestre lhe ensina o caminho de mudanças. Quando lemos a primeira carta de Pedro, escrita às igrejas da diáspora, encontramos outro Pedro pregando e ensinando. Um Pedro cativado pelo amor de Cristo. Um Pedro diferente, transformado, que oferece amor e cuidado para com as pessoas. Seu vocabulário é outro, é capaz de dar conselho aos conselhos das igrejas às quais escreve. O Pedro apressado, agitado e violento não mais existe. Agora dá conselhos sobre paz e paciência, ensina sobre hospitalidade, sobre ser sóbrio nas decisões, fala sobre o não viver murmurando, pelo contrário, viver sempre com o coração agradecido. E ensina também sobre a verdadeira convivência cristã em meio às diferenças. E ensina que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso só é possível quando se conhece verdadeiramente o amor de Cristo. Pedro precisava aprender que o amor de Cristo alcança o pecador em suas piores situações e atitudes, porque no amor de Cristo há lugar para aqueles que Pedro considerava impuro devido à sua religiosidade judaica. Entendeu que não há alimentos impuros quando é Deus quem os purifica. Entendeu que na porta do templo, no livro de Atos narra isso, tinha um coxo para ser curado, com direito a entrar no templo e louvar ao Senhor com aqueles que se consideravam puros. E entendeu que o Evangelho ultrapassa fronteiras. Entendeu que não é na base da espada que a igreja avança, mas na força do Espírito. Pedro aprendeu o que significa ser servo segundo o coração de Deus. Coração convertido ao Senhor pela força do Evangelho. Irmãos e irmãs, viver no amor de Cristo é a nossa missão. Pensamos juntos agora. A história de Pedro é a história de todos nós. E para que sejamos bênção na vida do próximo, na família, na igreja, na sociedade, precisamos amar segundo o coração de Deus. Pedro foi cativado pelo amor de Cristo para que cativasse outras pessoas para Cristo. A pergunta de Jesus a Pedro, é dirigida nesta manhã a cada um de nós. Assim como fez com Pedro, Jesus deseja ter uma conversa particular conosco. Quer ouvir da nossa boca, diante de tantas negações, que o amamos,
de forma incondicional, dizendo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Quero viver uma vida obediente à Tua palavra, quero mudar minha vida, minhas atitudes, minhas práticas como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como filho, como filha, como irmão, como irmã, como líder da Tua igreja, porque fui cativado pelo Teu grande amor. Não quero mais viver no passado, negando o Teu nome através do meu falar e do meu agir. Quero dizer ao mundo que eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro e deu a sua vida por mim. Histórias infantis sempre me cativaram. O belíssimo texto de Antoine de Saint-Exupéry, escritor e aviador francês, no clássico livro O Pequeno Príncipe, é uma dessas histórias. Em uma pequena parte do diálogo entre a raposa e o príncipe, temos uma interessante colocação da raposa quando afirma: se tu queres um amigo, cativa-me. Mas o que é cativar? Perguntou o pequeno príncipe. Cativar é criar laços, disse a raposa. O que eu preciso fazer? É preciso ser paciente. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de maus entendidos. Mas cada dia te sentarás um pouco mais perto de mim. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma pequena parte do diálogo. Esta encantadora história infantil nos ensina que não existe verdadeiro amor, puro relacionamento de amizade, sem cativar e ser cativado. Cativar significa estar preso, mas não é a prisão indesejada, é a prisão prazerosa, é o desejo de se prender a algo ou a alguém, é o desejo de criar laços e não nós. Cativar é criar um cativeiro de relacionamentos saudáveis, porque somos responsáveis por quem cativamos. Esse era o desejo de Cristo para com Pedro. Sua morte na cruz foi uma forma de nos atrair cativos a Ele. Pedro precisava aprender a viver no amor de Cristo, aprender que não se vive no amor de Cristo sem perdão, não se vive no amor de Cristo sem compromisso, não se vive no amor de Cristo sem um olhar de misericórdia para com o próximo. Irmãos e irmãs, há muitos Pedros dentro de nós. A questão é responder que tipo de Pedro somos e desejamos ser. O Pedro impulsivo, que promete amar e na hora da morte nega, ou o Pedro do Pentecoste, que decide servir e aprender aos pés do Mestre. Somos a igreja mãe da denominação, que completará 122 anos no próximo dia 31. É preciso perceber, entender e viver que a verdadeira mãe é exemplo às filhas e netas.
A verdadeira mãe ensina a amar diante de toda e qualquer situação. A verdadeira mãe cativa seus filhos e filhas, porque atrai e não dispersa. A verdadeira mãe, diante dos problemas, das crises e das diferenças, tem sempre um conselho amoroso, conciliador, sustentado e orientado pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira mãe não faz discriminação entre seus filhos, pois todos foram gerados em seu ventre na força do amor. A verdadeira mãe tem filhos e filhas comprometidos com a lei do amor, decide através da lei do amor, pois as leis humanas são falhas e muitas vezes inseguras. A lei do amor é a lei do Evangelho, que cativa miseráveis pecadores, atraindo-os aos pés de Cristo. Enfim, irmãos e irmãs, que possamos responder à pergunta de Jesus com convicção e fé, dizendo: Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes todas as coisas, usa-me como instrumento Teu, a serviço do Teu reino, que assim seja. Amém.